Onde está todo mundo? Quando eu falo essa frase, eu recito Enrico Fermi, que em uma discussão com um amigo dele, a primeira pergunta do amigo dele foi: onde estariam as vidas extraterrestres se elas existissem? O amigo de Enrico Fermi continuou falando, mas o Fermi era famoso por ficar pensando sempre numa questão que mais chamava a atenção dele. Então é como se você perguntasse, quanto é um mais um? Aí eu ficasse pensando e não conseguia responder. Aí depois perguntasse outras coisas. Eu ficaria pensando, quanto é um mais um, até conseguir te responder. Aí o amigo de Enrico Fermi continuou falando. E o Enrico Fermi só pensando e fingindo que estava ouvindo tudo. Quando o Enrico Fermi, do nada, o amigo dele estava falando, o Enrico Fermi do nada falou: onde está todo mundo? Se existem vidas em outro planeta, em outra galáxia, onde está todo mundo? Essa é a grande pergunta. E a resposta pode ser um pouco mais sombria do que vocês pensavam. É a hipótese da Floresta Negra. Muitas pessoas podem ter ouvido falar dela, algumas podem ter ouvido uma versão um pouco diferente do que eu vou falar, mas eu vou explicar a versão que eu ouvi falar, que é: a gente nunca vai saber se o que a gente vai encontrar fora do universo vai ser bom ou ruim. Por exemplo, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele não sabia se ele ia encontrar pessoas aqui, se ele ia encontrar pessoas selvagens, canibais, pessoas amigas, animais selvagens, animais amigos. Ele simplesmente veio. Se ele tivesse vindo bem menos despreparado do que ele estava, ele poderia ser morto por algum animal, sei lá. Se ele tivesse com uma roupa comum igual a minha, que é quente, por causa que ele morava na Europa. Se ele viesse com um chinelo ou com um sapato, uma sandália, por exemplo, ele poderia ser picado por algum bicho, mas ele estava preparado. A gente não tem como saber o que vai estar para fora do nosso planeta. Por exemplo, se vai ter um alienígena de 5 metros com dente de cobra que pode te comer inteiro, a gente não sabe. Então, os outros alienígenas são muito mais inteligentes do que a gente, se eles existirem. Eles são muito mais inteligentes que a gente, se eles existirem. Então, eles sabem que eles não sabem. Então, eles não fazem a menor ideia se a vida inteligente existir fora do planeta deles, se ela vai ser boa ou má. Nem a gente sabe se a gente mesmo é bom ou mal. Por exemplo, se você sair na rua falando o celular na minha mão, celular na minha mão, muito provavelmente você vai ser sequestrado, roubado, enfim. Os alienígenas, se existissem, podem ser muito mais inteligentes do que a gente em não enviar nenhum sinal que ande por todo o universo. Por exemplo, a estrela Nova Centauri, a próxima Alpha Centauri, ou Próxima Centauri, que tem planetas que provavelmente têm vida. Eles veem a gente 4 anos atrás. A gente está em 2023, então, para eles, a pandemia do Covid-19 nem começou, para a gente já acabou. Então, os sinais de onda de rádio que a gente manda, eles estão ouvindo, eles podem ouvir, se eles existirem lá. E, se existisse uma civilização inteligente em Próxima Centauri B, que enviasse informações igual a gente envia em onda de rádio, a gente poderia captar as ondas deles e ouvir as ondas deles sobre informações do planeta deles. Só que muito provavelmente eles não vão ter uma língua igual a nossa. Mas esse é exatamente a ideia do filme Extraterrestre, ou Interestelar, não lembro o nome do filme. Que é umas pessoas ouvindo ondas de sinais das estrelas, né, pra ver quasares, essas coisas. E acabou ouvindo um sinal diferente de alienígena. No caso, o sinal UOL, que é o sinal que uma pessoa estava ouvindo o sinal, que era normal, 1, 2, A, B, C, que eram as letras lá. Até que chegou 6Z, TQ, eu acho que era, não lembro. Era um sinal muito alto pro que eles pensavam que seria. Então, ele pensou que seria uma captação de vida inteligente. Mas então, voltando à pergunta de Enrico Fermi. Onde está todo mundo? Se existe vida inteligente no universo, onde está todo mundo? Como eu falei, esse todo mundo poderia estar com medo de não saber o que vai ter no universo. Então, por exemplo, o universo ele tem um fim, então ele não é infinito, as coisas dentro do universo. Então, não vai ter comida, não vai ter espaço, não vai ter lugar, não vai ter calor o suficiente para todas as vidas do universo, se existirem muitas. Então, é como se fosse uma guerra entre países. Por exemplo, Finlândia e Reino Unido. Finlândia e Inglaterra, falei errado.
não tem espaço suficiente para os dois. A Inglaterra decide atacar a Finlândia e a Finlândia vai retrucar. É como se fosse a mesma ideia, só que entre planetas. Por exemplo, Marte está muito pequeno para a civilização que tem lá dentro. Então ele vai atacar a Terra para pegar mais espaço. Essa mesma ideia. Aí, a civilização de Marte poderia pensar assim: se a minha civilização tá pequena, a da Terra tá gigante, mas eles não sabem que existe civilização pequena em Marte. Então, eu vou esconder minha civilização aqui para ver se ninguém me encontra, para ninguém me atacar. É uma ideia inteligente, que a gente não faz porque a gente manda sinais há mais de 100 anos para fora do universo. Essa é a hipótese da Floresta Negra, de que a gente não sabe se a civilização intergaláctica vai ser boa ou má. Então, a melhor ideia é você não se mostrar. É como se fosse você tá com medo de sair pra rua porque você tá tendo uma ronda de criminosos no seu bairro. Em vez de você ficar saindo por aí, falando alto, no meio da noite, você vai ficar na sua casa, trancado, sei lá, até chamar uma polícia, dependendo do que você ouvir. É a mesma ideia da hipótese da Floresta Negra. Então, pessoal, é melhor, se a humanidade não quiser sofrer com outras civilizações